Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre venda e doação de pai para filho. Afinal, o que pode, o que não pode, quais são as regras de cada um desses institutos? Para início de conversa, você precisa entender que são diferentes. O que funciona para doação não necessariamente funciona para a venda. Então, vamos tentar entender cada um de forma separada e quais são as regras. Vamos começar com a doação. O pai pode doar um bem para o filho sem a anuência dos demais. Então, ele pode, por livre e espontânea vontade, pegar e falar assim, olha, eu quero doar isso para o meu filho A, sendo que ele tem filho A, B e C, eu quero doar isso para o meu filho A. E o B e o C não precisam anuir essa doação, ou seja, eles não precisam concordar com essa doação. Então vamos imaginar nesse caso de que o pai tem 3 filhos. E aí ele tem um vasto patrimônio, muitos imóveis e carro, avião, enfim, casa de praia e tudo mais. Mas ele quer doar para um filho A em específico um terreno, que ele sabe que para o filho A aquele terreno vai ser bem aproveitado e tudo mais. Então, ele pode fazer essa doação do terreno para o filho A sem o consentimento dos filhos B e C. Agora, quais são as consequências disso? Em regra, quando o pai faz uma doação para um filho, é como se ele estivesse adiantando a herança. Então, quando o pai falecer, aquele filho A vai ter que apresentar lá no inventário esse terreno que ele recebeu por doação. É o que a gente chama de colação de bens no inventário, que é quando um dos herdeiros recebeu um bem doado antes do falecimento. Então aí ele teria que apresentar esse bem como antecipação da parte dele da herança para o pai. Bom, doutora, mas e se o pai não quer que ele apresente isso lá na colação? O pai quer privilegiar o filho A. O filho A é o que mais dá atenção, o filho A é o que cuida dele. Então, ele quer privilegiar o filho A. Ele pode privilegiar o filho A? Pode. Ele pode doar 50%, que é a parte disponível que ele tem, para qualquer pessoa. Então, nós estamos falando de uma pessoa que tem 50% disponível e 50% é a parte indisponível que está reservada para os herdeiros necessários, que aí entram os filhos, aí precisa ver se tem o cônjuge e tudo mais, a depender do regime de bens. Mas ele tem os 50% disponível. E nesse 50% disponível, ele pode deixar para quem ele quiser, seja por testamento ou ele pode doar para quem ele quiser em vida. E aí, o que ele tem que fazer? Ao doar esse terreno para o filho A, ele tem que constar lá na ata da doação, na escritura da doação, né? Ele tem que fazer constar que aquele bem não é necessário fazer colação, que aquele bem é da parte disponível e que por isso ele está doando para o filho. Ele precisa constar isso de forma expressa, de que aquele bem faz parte dos 50% disponível e que o filho não precisará apresentar na colação, porque não é adiantamento de herança. Se ele colocar isso de forma expressa, então o filho não precisará fazer isso no inventário. Então não vai entrar. Entende que se não constar essa cláusula em específico, falando que não é necessário apresentar para a colação, porque não é adiantamento de herança, vai ser considerado. Então tem que ficar muito atento quando vai fazer uma doação de pai para filho nesse sentido, para realmente fazer prevalecer a vontade daquele que está doando, se ele realmente quer beneficiar ou se ele quer apenas adiantar uma herança para aquele filho. Bom, agora vamos falar de venda. Como que funciona a venda? Diferente do que acontece na doação, na venda, o pai precisa sim da concordância expressa dos demais herdeiros. Ou seja, se ele quer vender um imóvel para o filho A,
o filho B e o filho C precisam assinar essa venda. Mas o que acontece? Lá no artigo fala que esse tipo de venda, caso não contenha lá a assinatura, ela é anulável, diferente de um ato nulo. Então, o que quer dizer o que significa esse anulável? Vamos imaginar a seguinte situação: ele vende esse terreno para o filho A. O filho A vai lá e paga o terreno, compra o terreno bonitinho do pai, paga, faz tudo certinho. Porém, os demais herdeiros, o B e o C, não assinaram. O que acontece? Eles podem entrar para tentar anular essa venda? Podem. Primeira coisa que a gente tem que saber em relação à venda anulável: precisa ter iniciativa de uma das partes. Ou seja, se B e C souberam que foi uma venda comum, que o A realmente foi lá e pagou para o pai, se eles não tomarem iniciativa nenhuma para anular aquele negócio, ele não vai ser anulado. Então, precisa da iniciativa. Outra coisa, essa iniciativa tem um prazo decadencial de 2 anos para essa anulação da venda. Então, B e C têm 2 anos para anular essa venda, caso eles não tenham assinado concordando aí. Outra coisa muito importante, por ser uma venda anulável, que corre o risco de ser anulada, além da iniciativa das partes, tem que comprovar um prejuízo. O que acontece? Na verdade, aqui o legislador quis proteger, na verdade, situações em que poderiam ser fraudulentas. Como assim, doutora? Poderia, porque para vender, vamos entender o seguinte: para vender não tem limite. Você entende que para doar, a pessoa tem um limite de 50%, que foi o que eu falei para vocês. Para vender, ela não tem limite. Ela pode vender 80% do patrimônio, 90% do patrimônio, até 100%. Porque entende-se que ela está vendendo, mas ela não está ficando sem nada. Diferente de uma doação, que quando você doa, você não recebe nada em troca. Na venda, você está vendendo, mas você está recebendo algo em troca, seja dinheiro, seja outras coisas. Então, você pode vender praticamente todo o seu patrimônio. E aí, corre o risco de um pai e um filho combinarem uma possível venda, vamos imaginar que uma venda de 70% do patrimônio. E aí, por isso que exige essa anuência, essa assinatura dos demais herdeiros, para que isso não ocorra, entendeu? Para que não faça uma doação, mas que transpareça ser uma venda. Entendem? Então, o objetivo do legislador foi evitar esse tipo de fraude, uma doação camuflada por venda. E aí, o que acontece? Para que você torne anulada essa venda, tem que comprovar também um prejuízo, seja de que realmente não era uma venda e sim uma doação, de forma que às vezes não consegue comprovar que o valor justo foi pago. Por exemplo, para comprar aquele determinado imóvel, que é o imóvel mais caro, que representa, enfim, 60% do patrimônio, aquele imóvel vale 1 milhão. Não comprovou o pagamento, entendeu? Não houve a comprovação do pagamento daquele filho para o pai. Na verdade, eles fizeram ali só um pagamentinho de 50 mil. Então, esse tipo de ação tem que ser comprovada, ou seja, tem que ser comprovado que aquilo foi um negócio fraudulento, que houve prejuízo para os demais herdeiros. Não comprovado o prejuízo, a venda não vai ser anulada, certo? Mesmo que não tenha as assinaturas ali, a venda não vai ser anulada. É necessário comprovar esse prejuízo. Então, fiquem atentos quanto a isso. Espero que tenha ficado claro essa questão da diferença da doação e da venda de pai para filho. Ficar muito atento a essa questão de detalhes, muito atento a essa questão de fraude, porque isso pode dar problema lá na frente, e tentar fazer as coisas mais corretas possíveis. Lembrando que quando vai fazer um contrato de doação, tem que lembrar daquela questão de se é uma vontade de antecipar a herança ou não. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui, a sua dúvida que ficou
aí sobre essa matéria. Espero vocês no próximo vídeo.